Nesta semana, o Saber Direito traz o direito linguístico. Você vai conhecer as origens, os elementos, o direito linguístico nas constituições e na legislação internacional. As aulas são com o professor Ricardo Nascimento Abreu. Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Essa é a nossa quarta aula do curso sobre o direito linguístico. Eu sou o professor doutor Ricardo Nascimento Abreu, da Universidade Federal de Sergipe, e na aula de hoje trataremos da temática do direito linguístico nas constituições modernas. Vocês devem estar lembrados que nas 3 primeiras aulas do nosso curso, nós fizemos uma retrospectiva histórica do que nós consideramos como processo embrionário ou pré-história dos direitos linguísticos. Viram na nossa aula de número 3 que começamos a fazer um estudo que envolve aquilo que nós chamamos de contínuo dos direitos linguísticos, que parte do direito internacional dos direitos humanos, passa pelo direito constitucional e pelo direito infraconstitucional dos Estados e chega na outra ponta ao direito, aos costumes, ao direito que emerge dos costumes das populações tradicionais. Como eu havia dito, na aula de hoje nós trataremos da questão do direito linguístico nas constituições. Discutir direito linguístico nas constituições requer que nós façamos um debate prévio, um debate preliminar. Não dá para pensarmos todas as constituições dos Estados modernos, principalmente aquelas que nos interessam nesse momento, que foram elaboradas após o final da Segunda Guerra Mundial, não dá para nós entendermos que essas constituições tratam das questões linguísticas de forma homogênea. Cada país tem a sua peculiaridade construída historicamente, socialmente, e essas peculiaridades acabam sendo refletidas nos textos constitucionais desses estados. Então, é importante que, antes mesmo de abordar qualquer uma das constituições que nós abordaremos aqui na aula de hoje, é preciso que nós tenhamos consciência de que a arquitetura do direito linguístico que está presente em cada uma dessas constituições é fruto de uma relação de força entre vários elementos que confluíram para a redação daquele texto final. Vocês vão perceber que algumas dessas constituições possuem a temática do direito linguístico de forma mais pujante, enquanto outras constituições de forma mais discreta. De qualquer forma, é importante também que nós entendamos que essas constituições, não obstante as suas diferenças, elas guardam algumas semelhanças, já que são frutos de processos históricos e sociais que em algum momento se encontraram com outros processos, como, por exemplo, a questão do direito internacional dos direitos humanos. Eu começo, então, resgatando um aspecto importante que foi tratado na nossa segunda aula, que diz respeito especificamente à emergência do paradigma neoconstitucional ou da ideia do neoconstitucionalismo no período posterior ao término da Segunda Guerra Mundial. Vocês devem estar lembrados, nós discutimos na aula de número 2, que o neoconstitucionalismo foi um movimento responsável por colocar as constituições no centro dos ordenamentos jurídicos dos Estados, dando a essas constituições força normativa, algo que elas não possuíam. Na ocasião da nossa segunda aula, fiz menção à aula do professor Luiz Roberto Barroso, que falava que as constituições passaram a ocupar o centro dessa constelação, que antes eram ocupadas por outros diplomas normativos. Na ocasião da nossa segunda aula, eu havia, inclusive, apresentado para vocês
um pedacinho das palavras do professor Luiz Roberto Barroso, no qual ele nos apresentava esse processo de mudança do local das constituições, de um local anteriormente político, panfletário, para um local onde ela ocupava o centro da constelação dos ordenamentos jurídicos dos Estados. Esse é um movimento importante, porque a partir de agora, toda a interpretação jurídica no âmbito dos Estados precisa necessariamente ser também uma interpretação constitucional. Lembrando que, se nós temos, então, constituições nas quais o direito linguístico aparece de forma mais saliente, nós vamos ter o reflexo dessa saliência em todos os outros diplomas normativos daquele ordenamento jurídico. Por outro lado, se nós temos constituições nas quais o direito linguístico aparece de forma mais camuflada, aparece de forma um pouco mais tímida, nós vamos ter um reflexo dessa timidez em todo o ordenamento jurídico dos Estados. Um ponto que também merece destaque nesse nosso estudo sobre o direito linguístico nas constituições diz respeito a uma temática que vem ganhando muito fôlego entre os pesquisadores, especialmente das ciências humanas e sociais. Diz respeito às práticas decoloniais e a presença ou ausência dessas práticas decoloniais nos textos constitucionais, nos textos das leis e dos diplomas normativos do ordenamento jurídico, inclusive nos próprios discursos dos pesquisadores e nos discursos daqueles que têm como função transformar a legislação dos países em políticas linguísticas, em políticas públicas, que possam afetar diretamente a vida das minorias linguísticas daquele território. Se nós pensarmos, então, nesse discurso decolonial, nós vamos perceber que algumas constituições de países que foram colonizados por países europeus e que tiveram o seu processo de independência ainda durante os séculos XVIII, XIX e início do século XX, esses países tendem a ter nas suas constituições um processo de valorização exacerbada da língua dos seus colonizadores. Podemos apresentar como exemplos vivos desse tipo de procedimento, desse tipo de processo, o caso da República Federativa do Brasil, que recentemente oficializou o português como a sua língua. Podemos exemplificar esse processo com a própria Constituição da República Federativa do Brasil, que tem como língua oficial do território, da nação, a língua portuguesa, língua dos povos colonizados. E quando nós estudamos, por exemplo, as constituições dos países latino-americanos, nós encontramos um comportamento similar, com o espanhol, por vezes, sendo a língua oficial daqueles estados, daqueles países, ou o francês, certo? Então, esse modelo constitucional diz muito sobre a história colonial desses territórios, sobre a história colonial desses países. Por outro lado, quando nós nos voltamos para o outro lado do Atlântico, nós nos debruçamos com algumas constituições de países africanos que tiveram os seus processos de independência relativamente recentes, na segunda metade do século XX. Nós percebemos nessas constituições uma tensão muito maior entre a língua do colonizador e as múltiplas línguas autóctones dos povos que ali estavam antes do processo colonial. É sob essa ótica do discurso decolonial, é sob essa ótica de que as constituições são afetadas pelo discurso do direito internacional dos direitos humanos, que nós vamos analisar algumas constituições europeias, vamos analisar algumas constituições americanas e vamos analisar algumas constituições africanas. E vamos ver como em cada um desses países a forma como a gestão do direito linguístico, a apresentação do direito linguístico é colocada,
ela diferencia-se um pouco a depender dos processos e das tensões que existem dentro de cada um desses territórios. Outras questões que também se revelam como importantes nesse processo de análise de constituições de diversos países é percebermos como cada país estabelece o estatuto jurídico das suas línguas. De forma muito geral, é possível nós agruparmos o estatuto jurídico das línguas em 3 tipos. Nós vamos ter nos estados as línguas oficiais, nós vamos ter nos estados as línguas nacionais e nós vamos ter nos estados as línguas desprovidas de estatutos jurídicos. Claro que entre a gestão da diversidade linguística de um país e de outro, nós podemos ter algum tipo de diferença nesse modelo que eu apresento aqui para vocês, entre línguas oficiais, línguas nacionais e línguas sem estatutos jurídicos. Essa discussão sobre o estatuto jurídico das línguas, ela tem uma importância no nosso debate, porque ela vai afetar diretamente as línguas e as suas relações de poder dentro do território no qual elas são faladas. Uma língua oficial tende a ter muito mais poder, tende a ter muito mais disseminação, tende a ter muito mais cobertura do que uma língua nacional. As línguas desprovidas de estatuto jurídico tendem a ser muito mais vulneráveis do que as línguas nacionais e também do que as línguas oficiais. Então, esse debate que, em última análise, vai nos levar novamente para aquele primeiro momento que nós estávamos analisando, de estudarmos as constituições a partir de uma ótica decolonial, vai nos mostrar, por exemplo, que não é incomum nós termos a língua do colonizador colocada a uma condição de língua oficial, as línguas autóctones, por vezes, colocadas em condição de línguas nacionais, às vezes colocadas sob uma condição de língua sem estatuto jurídico, e as línguas dos processos migratórios, tanto os processos migratórios mais antigos quanto os processos migratórios mais recentes, também colocadas na condição de línguas nacionais ou de línguas sem estatuto jurídico. É sobre isso que nós vamos nos debruçar a partir desse momento. O primeiro conjunto de constituições que eu convido cada um de vocês a analisar juntamente comigo é um conjunto formado por 3 constituições europeias. Eu trago aqui para a nossa aula a Constituição Portuguesa, a Constituição Espanhola e a Constituição Francesa. Vejam que nós temos 3 países que têm como línguas oficiais línguas que pertencem a grandes conglomerados linguísticos, as chamadas grandes fonias. Então, Portugal tem como língua oficial o português, e o português faz parte do que nós chamamos de lusofonia. A Espanha tem como língua oficial o espanhol, e o espanhol faz parte desse grande conglomerado linguístico que nós conhecemos pelo nome de hispanofonia. E, por fim, a França, que tem como língua oficial o francês e, portanto, faz parte do conjunto de países de língua francesa que nós chamamos de francofonia. Me acompanhem para que vocês possam perceber como em cada uma dessas constituições europeias a temática do direito linguístico se constrói. Algumas vezes reforçando a ideia de um país monolíngue, outras vezes trazendo também a possibilidade de existência de direitos linguísticos para línguas minoritárias. Comecemos então pela análise da Constituição Portuguesa. Vocês me permitam a leitura de alguns artigos. Na Constituição Portuguesa nós temos aproximadamente 7 ocorrências sobre direito linguístico. Eu farei a leitura de algumas. No artigo 7º da Constituição Portuguesa, que trata das relações internacionais, fala-se o seguinte: Portugal mantém laços privilegiados de amizade e cooperação com os países de língua portuguesa.
Vejam que na Constituição Portuguesa nós temos declarada uma política linguística importantíssima, que é a política responsável pela formação, pela constituição desse grande bloco linguístico chamado de lusofonia. Já no artigo 9º, quando se fala das tarefas fundamentais do Estado, a Constituição Portuguesa traz em uma das suas alíneas o seguinte: é tarefa fundamental do Estado assegurar o ensino e a valorização permanente e defender o uso e a difusão internacional da língua portuguesa. Percebam aqui que o Estado português tem na língua portuguesa a sua principal língua, o seu principal idioma, inclusive com uma política linguística declarada na sua Constituição para que essa língua seja defendida, valorizada e difundida internacionalmente. Aqui uma parte que é bastante interessante e que nós vamos ver depois replicada, inclusive, na Constituição brasileira. No artigo 11 da Constituição Portuguesa, onde se fala de símbolos nacionais e língua oficial, disse o seguinte: a bandeira nacional, símbolo da soberania da República, da independência, unidade e integridade de Portugal, é a adotada pela República instaurada pela Revolução de 5 de outubro de 1910. O hino nacional é a portuguesa e a língua oficial é o português. Interessante nós notarmos aqui que a língua oficial ela acaba sendo constitucionalizada na Constituição Portuguesa junto com outros símbolos nacionais, dando a entender que essa língua, junto com a bandeira e com o hino, são elementos importantes na formação da alma do povo português. O artigo 13 da Constituição Portuguesa, que fala sobre o princípio da igualdade, traz algo interessante, replicando documentos internacionais de direitos humanos. Ele diz o seguinte: todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. No item seguinte, ninguém poderá ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em relação de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação econômica, condição social ou orientação sexual. Percebam aqui uma clara influência do direito internacional dos direitos humanos na Constituição Portuguesa. E isso é bom. Já no artigo 15, quando nós vamos falar de estrangeiros apátridas e cidadãos europeus, a Constituição Europeia a Constituição Portuguesa diz o seguinte: aos cidadãos dos estados de língua portuguesa com residência permanente em Portugal, são reconhecidos, nos termos da lei e em condições de reciprocidade, direitos não conferidos a estrangeiros, salvo o acesso aos cargos de Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Presidente dos Tribunais Supremos e o serviço nas Forças Armadas e na carreira diplomática. Então perceba aqui essa política de Portugal de fato, estabelecer relações muito próximas com os países que também falam o português. Mais adiante, na mesma Constituição, no artigo 74, fala-se que, com relação ao ensino, deve-se assegurar aos filhos dos emigrantes o ensino da língua portuguesa e o acesso à cultura portuguesa. Aqui, numa clara declaração de que, para se estar em Portugal, você precisa dominar o português. Não é? Uma declaração do Estado de que a língua portuguesa é central nos negócios do Estado. Por fim, eu trago para vocês mais um artigo, o artigo 78, que fala da fruição e criação cultural. E nesse artigo nós vamos encontrar um item que diz o seguinte: deve-se desenvolver as relações culturais com todos os povos, especialmente os de língua portuguesa, e assegurar a defesa e a promoção da cultura portuguesa no estrangeiro. Vejam vocês que uma análise da Constituição Portuguesa nos permite fazer algumas conclusões, tirar algumas conclusões, chegar a algumas conclusões. A primeira conclusão é a seguinte: o direito linguístico está presente na Constituição Portuguesa.
A segunda conclusão é a seguinte: a Constituição portuguesa foi tocada pelos discursos de direito linguístico que estão presentes no direito internacional dos direitos humanos. E a terceira questão que nós podemos concluir na leitura da Constituição portuguesa é que o direito linguístico na Constituição portuguesa está circulando em torno da língua portuguesa como idioma oficial da República. Dando continuidade, então, à análise das 3 constituições europeias que nós nos propusemos a analisar na aula de hoje, eu trago para vocês alguns pedaços, alguns trechos da Constituição espanhola. A Constituição espanhola, que está escrita, obviamente, em língua espanhola, isso é uma política linguística. Eu tentarei fazer aqui uma tradução dos trechos que dizem respeito ao direito linguístico na Constituição espanhola. Já no preâmbulo da Constituição espanhola, nós temos o seguinte: a nação espanhola, desejando estabelecer a justiça, a liberdade e a seguridade e promover o bem de todos que a integram, no uso da sua soberania, proclama de sua vontade o seguinte: proteger todos os espanhóis e povos da Espanha no exercício dos direitos humanos, suas culturas e tradições, línguas e instituições. Percebam uma diferença clara entre a Constituição portuguesa, que falou de forma muito centralizada em torno da língua portuguesa, e aqui na Constituição espanhola nós já temos o indício de que a Constituição espanhola também tratará de outras línguas que são faladas no seu território. Isso, obviamente, fruto da realidade específica de cada um dos países. No artigo 3, no artigo 3º da Constituição espanhola, nós temos o seguinte: o castelhano é a língua espanhola oficial do Estado. Todos os espanhóis têm o dever de conhecê-la e o direito de utilizá-la. Percebam que aqui, no bojo do direito linguístico na Constituição espanhola, há um elemento interessante. Há a presença de um dever linguístico. Nós temos no Brasil uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, a minha colega professora Jael Gonçalves, que é estudiosa, dentre outras questões do direito linguístico, dessa discussão sobre deveres linguísticos, obrigações linguísticas que todos nós temos e às vezes não sabemos. Então, na Constituição espanhola, nós temos um dever explícito. Todos os espanhóis têm o dever de conhecer a língua espanhola e o direito de utilizá-la. Aqui, ainda na Constituição espanhola, um item interessante. As demais línguas espanholas serão também oficiais nas respectivas comunidades autônomas, de acordo com seus estatutos. Vejam aqui a presença clara do princípio da territorialidade. O Estado espanhol permite que as outras línguas também sejam línguas oficiais dentro dos territórios nos quais elas são faladas, e esses territórios são comunidades autônomas, de acordo com o estatuto de cada uma dessas comunidades. Mais adiante dizem o seguinte: a riqueza das distintas modalidades linguísticas da Espanha é um patrimônio cultural que será objeto de especial respeito e proteção. Vejam que na Constituição espanhola, diferentemente da Constituição portuguesa, nós temos um texto que, além de reconhecer a situação plurilingüe do Estado espanhol, declara na sua Constituição que essas línguas fazem parte do patrimônio cultural do povo espanhol e, portanto, deverão ser respeitadas, deverão ser estudadas, deverão ser fomentadas. Há, na Constituição espanhola, mais um trechinho que eu penso que é importante que nós façamos a leitura aqui na nossa aula. Nas disposições finais, diz o seguinte: esta Constituição entrará em vigor no mesmo dia da publicação do seu texto oficial no Boletim Oficial do Estado. Se publicará também nas demais línguas da Espanha. Vejam que, além de ser publicada em castelhano, a Constituição espanhola também é publicada em todas as outras línguas da Espanha. Percebam
que, quando nós falamos em direito linguístico, a arquitetura constitucional em torno desses direitos linguísticos fará toda a diferença quando nós pensamos em normas infraconstitucionais. Afinal de contas, voltando à questão do neoconstitucionalismo, toda interpretação jurídica em um cenário neoconstitucional é uma interpretação constitucional. Então, há um fenômeno chamado filtragem constitucional, onde todas as leis do Estado precisam ser filtradas pela Constituição. Se na Constituição nós temos, de forma explícita, normas que regulam o direito linguístico, nós vamos ter essas normas sendo refletidas nas legislações infraconstitucionais desse país. Então, apresentada a Constituição Espanhola, viram que se trata de um texto com grandes diferenças em relação à Constituição Portuguesa. Eu trago para vocês, então, a Constituição da República Francesa, Constituição de 1958, que tem 3 ocorrências de direito linguístico. A primeira ocorrência diz respeito à soberania da República Francesa. E diz o seguinte no artigo 2º: a língua da República é o francês. O emblema nacional é a bandeira tricolor, azul, branco e vermelho. O hino nacional é a Marselhesa. O lema da República é liberdade, igualdade, fraternidade. Seu princípio é governo do povo, pelo povo e para o povo. Percebam que, da mesma forma que a Constituição Portuguesa, e eu não estranharia se a Constituição Francesa tivesse servido de inspiração para a Constituição Portuguesa, nós temos aqui as questões da língua oficial sendo tratadas junto com os demais símbolos do Estado e em um capítulo que trata da soberania da República Francesa. Isso também tem reflexos importantes na política e no direito linguístico que vai se refletir no ordenamento jurídico desse país. Outra menção que nós encontramos na Constituição Francesa sobre o direito linguístico diz respeito às línguas regionais. No artigo 75, a Constituição reporta o seguinte: as línguas regionais pertencem ao patrimônio da França. E é bom ver aqui que na Constituição Francesa se considera também as línguas regionais como patrimônio da França. Por fim, no capítulo 14, que trata da francofonia e dos acordos de associação, no artigo 87, nós temos a seguinte redação: a República participa no desenvolvimento da solidariedade e da cooperação entre os Estados e os povos que partilham da língua francesa. Vejam, todos vocês que nos acompanham, nós trouxemos aqui 3 constituições europeias para entendermos como o direito linguístico se materializa nessas constituições europeias. Percebemos que essas constituições foram tocadas em maior ou menor grau pelo discurso do direito internacional dos direitos humanos. Percebemos que nós temos a língua oficial como a língua majoritária do país e em maior ou menor grau, nós temos aí em maior grau um tratamento das línguas minoritárias na Espanha, num grau mais mediano esse mesmo tratamento sendo feito na Constituição Francesa e num grau menor sendo feito na Constituição Portuguesa. Esse estudo comparado das constituições é muito importante, porque a gente consegue recuperar, por exemplo, a forma como determinados estados pensam o direito linguístico sendo materializado nos seus territórios. Eu convido cada um de vocês, a partir desse momento, a fazer, juntamente comigo, a análise de 3 constituições de países do continente africano. Cumpre lembrar, nesse momento, que quando nós falamos em países africanos, via de regra, nós estamos diante de países que tiveram os seus processos de independência relativamente recentes, e nós temos países com uma realidade linguística extremamente plural. Eu trouxe aqui para vocês a Constituição de Angola, a Constituição de Moçambique e a Constituição do Cabo Verde. Vamos, a partir de agora, verificar a materialização do direito linguístico em cada uma dessas constituições, porque talvez consigamos, inclusive, perceber um pouco das tensões que possam existir
em cada um desses países. A Constituição de Angola tem aproximadamente 5 ocorrências quando o assunto é direito linguístico. A primeira ocorrência está no seu artigo 19, com um artigo que trata exclusivamente da temática das línguas. Vejam que é uma inovação nas constituições nós termos um artigo que trate exclusivamente da questão linguística. E nesse artigo 19 fala-se o seguinte: a língua oficial da República de Angola é o português. No inciso 2, fala-se o seguinte: o Estado valoriza e promove o estudo, o ensino e a utilização das demais línguas de Angola, bem como das principais línguas de comunicação internacional. Vejam a opção de Angola pela língua portuguesa como língua oficial e a declaração de que o Estado promoverá o estudo, o ensino e a utilização das demais línguas de Angola, bem como das principais línguas de comunicação internacional. Mais adiante, no artigo 21 da Constituição de Angola, nós nos deparamos com as tarefas fundamentais do Estado. E aí nós temos o seguinte: constituem-se tarefas fundamentais do Estado angolano: proteger, valorizar e dignificar as línguas angolanas de origem africana como patrimônio cultural e promover o seu desenvolvimento como línguas de identidade nacional e de comunicação. Percebam, então, que na Constituição de Angola nós começamos a ter a noção de língua nacional de forma mais saliente. Ou seja, todas as línguas africanas pertencentes ao território de Angola são, de uma forma ou de outra, reconhecidas na Constituição como línguas nacionais. Como isso se desenrolará na legislação infraconstitucional e na construção de políticas linguísticas no âmbito do Estado angolano, é um estudo que precisa ser feito a posteriori. Nós aqui estamos nos debruçando sobre aquilo que a Constituição apresenta para o seu povo. No artigo 23 da mesma Constituição, a Constituição de Angola, nós temos o seguinte: todos são iguais perante a Constituição e a lei. Ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da sua ascendência, sexo, raça, etnia, cor, deficiência, língua, local de nascimento, religião, convicções políticas, ideológicas ou filosóficas, grau de instrução, condição econômica ou social ou profissão. Aqui, mais uma vez, fica claro, nesse momento, uma influência do direito internacional dos direitos humanos na elaboração desse artigo da Constituição que trata do princípio da igualdade. E aqui, cumpre ressaltar, na Constituição angolana, as questões linguísticas estão presentes como questões que impactam diretamente o direito à igualdade, o princípio da igualdade. Deixando agora a Constituição angolana e partindo para uma análise da Constituição de Moçambique, nós vamos perceber também algumas semelhanças. Vejam o que diz o artigo 9º da Constituição de Moçambique. O artigo 9º se dedica às línguas nacionais. E diz o seguinte: o Estado valoriza as línguas nacionais como patrimônio cultural e educacional e promove seu desenvolvimento e utilização crescente como línguas veiculares da nossa identidade. E aqui é interessante que na Constituição de Moçambique, as línguas nacionais figuram antes da língua oficial. A língua oficial vai aparecer no artigo 10 e diz o seguinte: na República de Moçambique, a língua portuguesa é a língua oficial. O artigo 21 da mesma Constituição, a Constituição de Moçambique, diz o seguinte: a República de Moçambique mantém laços especiais de amizade e cooperação com os países da região, com os países de língua oficial portuguesa e com os países de acolhimento de emigrantes moçambicanos. Vejam que aqui nós temos um modelo híbrido, né? Algo que, inspirado na Constituição portuguesa, que afirma manter laços com os países de língua portuguesa, laços de amizade e cooperação com os países de língua portuguesa. A Constituição de Moçambique diz que mantém laços de amizade e cooperação com esses países de língua portuguesa, mas também com outros países da região,
né? E com países que acolham imigrantes moçambicanos. Por fim, o artigo 27 da Constituição moçambicana também traz uma norma de direito linguístico, a norma que trata da naturalização. E aí disse o seguinte: pode ser concedida a nacionalidade moçambicana por naturalização aos estrangeiros que, à data da apresentação do pedido, reúnam cumulativamente as seguintes condições. E aí, em uma das condições, nós temos o seguinte: conheçam o português ou uma língua moçambicana. Vejam então que é um dever daquele que aspira à naturalização moçambicana conhecer o português ou uma das línguas moçambicanas, uma das línguas nacionais de Moçambique. Vejam que nós temos aqui, nessa segunda Constituição africana, uma arquitetura constitucional em torno dos direitos linguísticos bem mais elaborada, um pouco diferenciada quando nós comparamos, por exemplo, com algumas constituições europeias, né? Constituições que declaram ostensivamente que as demais línguas faladas no território são línguas nacionais e que gozam da proteção do Estado, da mesma forma que a língua oficial também assim consegue ter esse prestígio, esse privilégio. Passamos agora para a análise da última Constituição africana que eu trouxe para vocês, a Constituição de Cabo Verde. No artigo 7º da Constituição de Cabo Verde, nós temos que faz parte das tarefas do Estado preservar, valorizar e promover a língua materna e a cultura cabo-verdianas. No artigo 9º, quando fala das línguas oficiais, disse o seguinte, inciso 1, é língua oficial o português. Inciso 2, o Estado promove as condições para a oficialização da língua materna cabo-verdiana em paridade com a língua portuguesa. Então vejam que em Cabo Verde nós estamos tendo um processo de oficialização de uma outra língua, da língua materna do povo de Cabo Verde. A língua portuguesa é a língua da colonização. Nós estamos tendo um processo de oficialização da língua materna do povo de Cabo Verde para que ela possa gozar dos mesmos privilégios da língua portuguesa. E por fim, nesse artigo 7º, nós temos todos os cidadãos nacionais têm o dever de conhecer as línguas oficiais e o direito de usá-las. Então, mais uma vez, um dever linguístico. Se é cidadão nacional, tem o dever de conhecer as línguas oficiais e tem o direito de utilizá-las. Ainda na Constituição de Cabo Verde, quando se fala das relações internacionais, disse o seguinte: o Estado de Cabo Verde mantém laços especiais de amizade e de cooperação com países de língua oficial portuguesa e com países de acolhimento de imigrantes cabo-verdianos. Algo muito parecido com aquilo que foi relatado na Constituição que nós vimos anteriormente, a Constituição de Moçambique. Também temos um princípio da igualdade, que diz que todos os cidadãos têm igual dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém podendo ser privilegiado, beneficiado ou prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever, em razão de raça, sexo, ascendência, língua, origem, religião, condições sociais e econômicas ou convicções políticas e ideológicas. Vejam também que na Constituição do Cabo Verde nós temos a língua como um dos elementos que o princípio da igualdade resguarda. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado ou prejudicado em razão de questão linguística. Passemos agora a analisar o último conjunto de constituições que eu trago para vocês na aula de hoje. São 3 constituições de países latino-americanos. Eu quero discutir com vocês de forma bem sucinta as ocorrências de direito linguístico na Constituição do México, uma Constituição antiga de 1917, mas que é tida como um modelo nas Américas. Eu diria um modelo mundial quando o assunto é a proteção da diversidade e da pluralidade linguística. Eu trago para vocês a Constituição da Bolívia e também discutiremos aqui a Constituição da Colômbia. 3 constituições latino-americanas
que serão discutidas aqui conosco nesse momento. A Constituição da República Federativa do Brasil, eu apresentarei na nossa aula seguinte, quando nós vamos discutir o direito linguístico no Brasil. Então, quando falamos na Constituição do México, já no seu artigo 2º, ela traz os seguintes dizeres: esta Constituição reconhece e garante o direito dos povos e das comunidades indígenas à livre determinação e, em consequência, a autonomia para preservar e enriquecer suas línguas, conhecimentos e todos os elementos que constituam sua cultura e identidade. Vejam que já num dos primeiros artigos da Constituição, ela reconhece a existência das comunidades indígenas, sua livre determinação e a sua autonomia para discutir questões relacionadas às suas línguas e seus conhecimentos tradicionais. Mais adiante, na Constituição mexicana, nos artigos transitórios, lá no artigo 4º, nós temos o seguinte registro: o titular do Poder Executivo Federal disporá que o texto íntegro da exposição de motivos e do corpo normativo do presente decreto se traduza nas línguas dos povos indígenas do país e ordenará a sua difusão nestas comunidades. Então vejam que nós temos uma Constituição latino-americana de 1917, na qual a questão da pluralidade linguística, do respeito às línguas dos povos autóctones, dos povos originários, está declarada desde o seu início no artigo 2º. Prosseguindo na nossa análise das constituições latino-americanas, uma constituição muito importante para a compreensão dessa marcha dos direitos linguísticos é a Constituição da Bolívia. Nessa Constituição, no artigo 5º, disse o seguinte: são idiomas oficiais do Estado o castelhano e todos os idiomas das nações e povos indígenas originários e campesinos, que são, e aqui no artigo 5º são listados todos os idiomas falados pelas comunidades indígenas e campesinas. Mais de uma dezena de línguas que eu não vou ler aqui, mas eu convido a você que nos assiste agora ler o artigo 5º da Constituição da Bolívia. Mais adiante, no artigo 14, a Constituição boliviana se ocupa daquele mesmo texto que foi difundido no Direito Internacional dos Direitos Humanos e diz o seguinte: o Estado proíbe e sanciona toda forma de discriminação fundada em razão de sexo, cor, idade, orientação sexual, identidade de gênero, origem, cultura, nacionalidade, cidadania, idioma, credo religioso, ideologia, filiação política ou filosófica, estado civil, condição econômica ou social, tipo de ocupação, grau de instrução, deficiência e outras que tenham por objetivo o resultado de anular ou menosprezar o reconhecimento, o exercício em condições de igualdade dos direitos de toda pessoa. Vejam que mais uma Constituição que encontramos aqui a clara influência do direito internacional dos direitos humanos, permeando as constituições e garantindo que o direito linguístico esteja no rol das vedações à discriminação de toda a natureza. A última Constituição que nós trazemos aqui para completarmos um conjunto de 3 constituições europeias, 3 constituições africanas e 3 constituições americanas é a Constituição da Colômbia, um país que também possui diversos grupos étnicos e uma pluralidade linguística que salta aos olhos. Na Constituição colombiana, já no título 1, que trata dos princípios fundamentais, no artigo 10, nós encontramos o seguinte: o castelhano é o idioma oficial da Colômbia. As línguas e os dialetos dos grupos étnicos são também oficiais em seus territórios. Mais uma vez, a materialização do princípio da territorialidade. Vejam que quando na Constituição colombiana ela declara o castelhano como língua oficial
nós estamos diante do princípio da personalidade. Toda pessoa cidadã colombiana que fala o castelhano poderá usufruir dos seus direitos de cidadania em qualquer parte do território colombiano. E quando nós falamos das línguas e dialetos dos grupos étnicos, essas línguas e dialetos dos grupos étnicos garantem direitos linguísticos nos territórios nos quais elas são faladas. E no capítulo 1 da Constituição colombiana, que trata dos direitos fundamentais, nós temos que todas as pessoas nascem livres e iguais perante a lei. Recebem a mesma proteção e trato das autoridades e gozarão dos mesmos direitos, liberdades e oportunidades, sem nenhuma discriminação por razão de sexo, raça, origem nacional ou familiar, língua, religião, opinião política ou filosófica. Então, é possível percebermos que tanto na Constituição do México, quanto na Constituição boliviana, quanto na Constituição colombiana, nós temos explicitamente posto no rol dos direitos e garantias fundamentais o direito ao uso das línguas em público e em particular por parte das comunidades minoritárias, por parte das comunidades tradicionais, por parte dos grupos autóctones que residem nesses territórios. Finalizando então mais uma aula, eu penso que é necessário que nós façamos algumas considerações. Primeiro ponto é que restou totalmente esclarecido o fato de que, após a Segunda Guerra Mundial, fortalecimento do discurso dos direitos humanos e a criação da Organização das Nações Unidas, nós vamos ter uma preocupação maior dos Estados nos processos de oficialização, constitucionalização de línguas oficiais nas suas constituições. Outro aspecto que também chama atenção nessa análise dessas 9 constituições que fizemos na nossa aula é o fato de que, em alguns estados, o direito linguístico que se materializa nessas constituições se materializa de forma mais saliente. E isso é um indício de que esses direitos linguísticos se refletirão no ordenamento jurídico e na vida das pessoas também de forma muito saliente. Por outro lado, naquelas constituições em que parte desses direitos linguísticos foram omitidos ou, de fato, não foram contemplados no texto constitucional, em tese, nós vamos nos deparar com situações muito mais complexas de tratamento da realidade das minorias linguísticas nesses territórios. Obviamente que a realidade linguística de cada país precisa ser analisada materialmente, precisa ser analisada em loco. Nós estamos aqui fazendo algumas análises a partir dos textos constitucionais de cada um desses países. Então, depois de percorrermos essa trajetória que incluiu uma análise de 3 constituições europeias, 3 constituições africanas e 3 constituições americanas, não nos resta outra coisa senão testarmos os nossos conhecimentos através do nosso quiz. A primeira pergunta do nosso quiz é a seguinte: considerando a influência do neoconstitucionalismo nas constituições modernas, podemos afirmar que um dos efeitos observáveis dessa teoria em matéria de direito linguístico foi a tendência de: alternativa A, não se eleger nas constituições dos Estados nacionais línguas oficiais; alternativa B, constitucionalizar como línguas nacionais todas as línguas faladas no território desses estados; alternativa C, constitucionalizar como línguas oficiais somente aquelas sugeridas pela ONU; e alternativa D, oficializar línguas pertencentes aos grandes blocos linguísticos, independentemente da parcela da população que domine tais idiomas. Então, nós vimos, durante nossa aula, uma forte tendência de oficializarmos línguas que pertencem a grandes blocos linguísticos, independentemente da parcela de população que domine tais idiomas. Resposta, então, alternativa D. Agora vamos para a questão número 2 do nosso quiz. A questão número 2 é um desafio que visa aferir o conhecimento de vocês na matéria de direito constitucional.
Na Constituição brasileira, a temática da oficialização de idiomas está atrelada à temática dos: alternativa A, direitos sociais; alternativa B, direitos culturais; alternativa C, direitos da nacionalidade; e alternativa D, direitos econômicos. Vejam, a República Federativa do Brasil, seguindo, inclusive, um pouco aquilo que nós observamos na Constituição Portuguesa e na Constituição Francesa, trouxe a matéria da língua oficial para uma temática bastante sensível. E a opção do nosso legislador constituinte foi colocar a língua oficial, a temática da língua oficial na nossa Constituição, junto dos direitos da nacionalidade. Essa matéria nós vamos estudar na próxima aula, então a resposta correta é a alternativa C. A última pergunta do nosso quiz, para testar os nossos conhecimentos, é a seguinte: os recentes processos de independência nos países africanos, quando contrastados com os dos países latino-americanos, deixam claros os seguintes aspectos em relação aos direitos linguísticos. Alternativa A: constantes questionamentos nos países africanos sobre a pertinência da oficialização da língua do colonizador. Alternativa B: ampla maioria da população falante da língua do povo colonizador. Alternativa C: inexistência de registro das línguas autóctones nas constituições de todos os países africanos ou americanos. E alternativa D: a constitucionalização das línguas do colonizador como forma de manter laços identitários entre esses países. Bem, a resposta que melhor atende ao enunciado da questão é a alternativa A. Existem constantes questionamentos nos países africanos sobre a pertinência de oficializar na Constituição desses países a língua do colonizador. Inclusive, essa é uma temática que tem despertado bastante o interesse de pesquisadores que visam estudar os conflitos linguísticos em países africanos, frutos desse processo de constitucionalização da língua do colonizador, mesmo quando, na realidade fática do país, menos de 10% da população de alguns desses países fala a língua daquele povo que os colonizou e que, portanto, falam aquela língua que se transformou em língua oficial na Constituição. Então chegamos ao final dessa nossa quarta aula de uma grande maratona de estudos sobre o direito linguístico. Mais uma vez, eu agradeço a parceria de cada um de vocês de nos acompanhar desde a aula 1 e quero, nesse momento, convidá-lo a participar da nossa última aula, a aula de número 5, quando nós trataremos da questão do direito linguístico no Brasil. Um grande abraço e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br. Ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.